Da mesma forma, eu apresento a vocês um outro circuito, um outro sistema baseado em diagrama de bloco, ou representado por diagrama de blocos, e essa representação pode ser a de um circuito baseado em AMP-OPS, onde eu tenho um integrador baseado em AMP-OPS, um amplificador inversor ou não inversor, depende de ômega, desse sinal menos estar aqui ou estar aqui, ganho ômega C real e somador. Veja que é um circuito parecido com o circuito do vídeo anterior do passa baixa. Para saber que tipo de circuito ele é, nós vamos primeiramente calcular a transformada de Fourier de cada um dos seus elementos. Só lembrando aqui que na amplificação a gente está ignorando condições iniciais, ou seja, o valor da integral em menos infinito é zero. Tá? Então, como se não houvesse carregamento capacitor ou indutor. Né? E agora vou escrever algumas letras auxiliares para nos ajudar. Veja que nesse ramo, pensando em tensão, esse fio inteiro tem tensão y ômega, ou y de T. Então, não vou colocar uma letra simplesmente para dizer esta letra é igual a y de ômega. A gente começa agora a ser um pouco mais eficiente. Vou dizer, por exemplo, que aqui eu tenho uma tensão A e depois de amplificada ela vira uma tensão B. Esse B também não seria necessário, mas como eu estou aprendendo, eu vou colocando quantas variáveis auxiliares internas em diversos pontos do circuito ou do diagrama de blocos para poder escrever relações. Então, vamos escrever as relações. Bom, eu sei que a tensão y de ômega é uma soma envolvendo x de ômega menos b. Sei que b é ômega c que multiplicar. Note o sentido, por conta aqui dessa flecha. E eu sei que a é o meu y de ômega dividido por j ômega. Então agora, veja que é bem direto, mais simples que o anterior. Eu simplesmente vou nessa sequência fazendo as substituições. Então, o que eu vou ter? Y de ômega é igual a x de ômega menos ômega c que multiplica a, ômega c que multiplica a, sendo a y de ômega dividido por j ômega. E agora simplesmente fazer simplificações envolvendo essa expressão. Então, vou passar y de ômega menos, mais ômega c sobre j ômega, que multiplica y de ômega igual a x de ômega, ou y de ômega, vamos colocar aqui, 1 mais ômega c sobre j ômega igual a x de ômega. E a função de transferência, y de ômega dividido por x de ômega, h de ômega, cuja transformada inversa vai me gerar o h de t, se eu sentir necessidade de encontrar o h de t. Vai ser, aqui eu vou multiplicar o numerador, vou multiplicar e dividir o numerador por j ômega. Então, o que eu vou ter vai ser j ômega dividido por j ômega mais ômega c. E assim eu tenho a função de transferência desse circuito. E agora, para averiguar se esse circuito é realmente um passa alta, eu vou fazer uma tabela chutando valores para ômega, como a gente fez no circuito anterior. Então, eu prefiro que você sempre monte essa tabela dessa forma, gerando um número complexo para a frequência que vocês escolheram, para depois calcular qual a magnitude e fase.
Então, veja, para a frequência 0, eu vou ter 0, cuja magnitude é 0, e a fase eu tenho um problema. Por quê? A princípio, como a magnitude é 0, qualquer ângulo serve, só que eu tenho que saber qual que é o coerente. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou colocar outros dois valores, só para a gente ter uma noção de qual fase eu estou tratando. Então, primeiro eu vou colocar aqui mais 0,001, um número bem pequenininho, só para a gente ter uma ideia, à direita de zero. O que eu vou ter vai ser 0,001 J dividido por 0,001 J mais ômega C. E veja, isto é aproximadamente 0,001 J dividido por ômega C, porque o ômega C absorve a parte imaginária. E eu tenho um número puramente imaginário. Claro que a magnitude continua sendo próxima de zero, mas meu interesse é na fase. A fase desse número puramente imaginário mais π sobre 2. Quando eu coloco um valor negativo, eu vou ter menos e menos. Vou só colocar os sinais mais aqui anteriores para a gente saber a diferenciação. Eu vou, opa. Então, eu vou ter menos 0,001 J sobre ômega C, e nessa situação, número puramente imaginário, só que negativo. Então, veja, eu levei em conta que o ômega C absorve a parte imaginária. Quando ômega é mais, a gente mantém o mesmo padrão, mais ômega C, então substituindo eu vou ter J sobre J mais 1. Este número eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Note que é a mesma magnitude no anterior, quando a gente tinha essa frequência. E a fase mais π sobre 4. Porque eu vou ter 90 graus do numerador menos 45 graus do denominador. Então, mais 45. Mesma forma, colocar o seu conjugado, gerando só modificação em fase. E, finalmente, um número muito grande, mais infinito. Este número muito grande faz eu ter agora a parte imaginária do denominador absorvendo o ômega C. Então, vou colocar aqui, ó, J infinito dividido por J infinito, aproximadamente. E esses números crescem à mesma razão, ou seja, 1. Magnitude de 1, eu vou ter 1, fase de 1, 0. Mesma coisa agora, negativo. Então, veja. Simplesmente pensando no problema em termos de números complexos. Vamos fazer o gráfico aqui. Magnitude e fase. Estou vendo que eu trato essas funções e ploto gráficos, certo? É esboço de gráfico. Só que eu tenho que trabalhar com magnitude e fase. Então, a magnitude eu percebo que eu tenho 0. Eu vou ter raiz de 2 sobre 2, ômega C aqui. Imaginar mais ou menos aqui o raiz de 2 sobre 2. E para valor muito alto, eu vou ter magnitude próxima de 1. Se eu esboçar esse gráfico, eu vou ter uma curva mais ou menos assim. E pegando mais ou menos nesse ponto, menos ômega C, mesmos critérios. Eu tenho algo assim. Ele tende a 1, certo? À medida que aumenta a frequência, tanto para menos infinito quanto a mais infinito, tendo a 1. E a fase, eu vou ter na vizinhança à direita, π sobre 2 e decaio,
até fase zero, e na vizinhança à esquerda, π sobre 4 aqui negativo, menos π sobre 2, mais π sobre 2, vou colocar aqui π negativo, mais π sobre 4. Então, veja, eu tenho um salto abrupto, tá? Para a frequência zero, eu não tenho fase, porque eu tenho magnitude zero. Então, vamos dizer assim, essa indefinição quer dizer qualquer valor vale, já que eu vou estar multiplicando o ganho da entrada x por zero. E se eu observar aqui, eu poderia imaginar que o filtro ideal equivalente a qual esse circuito se parece tem essa conformação. Então, veja, eu perco alguma coisa quando eu construo o circuito e tenho um filtro real. Filtro que eu posso construir, filtro causal, certo? Então, só vamos colocar aqui. H de t é causal, equivalente a circuito. Existe, posso construir. Tenho só dependências do passado e ou presente, não dependo do futuro. Tá? Sei que H de t é real se ômega-c é real. Se ômega-c for complexo, vai significar um ganho complexo. Eu não vou conseguir produzir esse ganho complexo. Eu não tenho componentes resistores, pensando que amplificador com amp-alp é feito com resistores complexos. Tá? E isso eu constato porque magnitude é par, fase é ímpar. Então vejam, coisas que a gente vai relacionando, assim como nós fizemos no exemplo anterior, para circuitos. Então veja, eu parto do circuito ou diagrama de bloco, escrevo as equações e por uma simples plotagem da magnitude eu descubro se é passa alta, passa baixa ou o que quer que seja.